Fala, pessoal da Atualidades do Direito. Eu sou Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Hoje vim aqui falar com vocês sobre nenhuma dessas duas matérias. Beleza? Estou fazendo o que aqui? Numa missão super especial. Orientação vocacional na prática. Vocês sabem, orientação vocacional na prática, a oportunidade de conhecer cada carreira do direito, que é um leque infindável. Nós selecionamos algumas carreiras e a oportunidade de conhecer essa carreira por dentro. Ou seja, conhecer essa carreira por um profissional da carreira. É a chance de um bate-papo tranquilo, para que você dê uma olhadinha e fale, será que eu me encaixo nessa carreira? Será que eu tenho vocação? Será que eu sinto um chamado? Aquele vocária, vocação para a carreira? Ou será que eu devo me afastar? Essa carreira não serve para mim. Enfim, essas dúvidas todos nós temos, e temos diariamente. E todos nós tivemos, que hoje já temos a nossa carreira, também tivemos, em especial, durante a faculdade, no final da faculdade, porque a faculdade de Direito ela abre, sim, um leque gigante de oportunidades. E hoje, a carreira da vez, a carreira de hoje, é Procuradoria do Município. E eu tenho a chance de falar com a doutora Nathalie Campitelli Roque, procuradora do município de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, Diogo, o convite. Vamos mostrar um pouquinho aí do que é a Procuradoria do Município para, quem sabe, o pessoal se interessa e vai lá nos ajudar. Não, no eu nosso falo, cotidiano. propaganda é a alma do negócio. Sempre. Pois é, porque a carreira, ela não é apenas um emprego, um trabalho. Ela é algo mais. Eu costumo defender aqui que a carreira, ela se relaciona com a identidade da própria pessoa. Ela vai além de um trabalho, de um temporário. Quando se fala em carreira, você fala, é isso que eu quero fazer para a vida toda. Ou seja, dura muito mais do que muitos casamentos por aí, é uma vida inteira. Até o que a gente costuma brincar na prefeitura é que a gente vai passar muito tempo junto para a gente não conseguir se entender. Porque, querendo ou não, 30 anos, 35, até se aposentar, então... É uma carreira toda, é uma carreira vida que inteira. Se confunde com a sua vida. E está certo, e é isso mesmo. E é por essa preocupação, doutora, que a gente montou esse espaço para que se discute a carreira. Nós tivemos outros colegas, representantes de outras carreiras, e como funciona, qual é a sistemática? Nós dividimos em 3 blocos de aproximadamente 15 minutos, onde temos a chance de passear por toda a história da carreira. A gente começa perguntando o que é aquela determinada carreira, como se ingressa nessa carreira, falando um pouquinho da dificuldade de ingresso que, no geral, é um grande obstáculo. Sim. Depois passamos no segundo bloco, falando do dia a dia, do cotidiano, de como tudo isso se desenvolve. E no terceiro bloco, nós temos especificamente a avaliação, ou pelo menos menção, de alguns parâmetros, algumas habilidades, algumas competências que tendem a facilitar a vida daquele que ingressou na carreira. Sim. Lógico, não quero aqui um exercício de futurologia ou de eliminação. Olha, esse sujeito, se ele não tivesse, não serve para a Procuradoria. Mas o que nós pretendemos? A ideia é de dizer assim, olha, você que vai casar com a carreira, você que vai ter uma carreira, afinal, dá uma olhadinha, será que você se encaixa? Essa é a nossa ideia, e por isso eu começo aqui. E começo o nosso primeiro bloco, além de te agradecer, como já fiz, perguntando especificamente sobre a carreira de procuradora do município. Bom, enfim, o que é uma procuradora do município? Bom, o procurador do município, isso é uma primeira coisa que é importante de a gente conversar, de a gente desmistificar. O procurador do município, assim como o procurador de Estado, como o advogado da União, eles são primeiro advogados. O que muda, Diogo, para nós? Quem é o nosso cliente? O nosso cliente é um ente público. Então, tudo que é referente àquele cliente em assessoria, consultoria, defesa judicial do município, no meu caso, que é a Procuradoria do Município, do Estado ou da União, é afeto a essas carreiras. Então, a gente está falando de uma carreira não só de bacharel em Direito, é uma carreira de advogado. Então, para eu ser procurador, eu primeiro preciso ser advogado. Sem eu ter a obtenção do título de advogado, eu não tenho habilitação para poder ser advogado público, que é o gênero que se insere a procuradoria, que se insere a carreira de procurador do município. Ou seja, a carreira de procuradora, ela se ingressa com concurso entre os advogados. Exato. O exame da ordem, ser advogado, é o pré-requisito para
para prestar e buscar a aprovação no concurso de procurador. Exato. Perfeito. Exato. Sem você ser, se a gente pensar um pouquinho, né, nas carreiras universitárias, elas têm a regulamentação lá prevista nas leis, por decorrência da Constituição Federal. A advocacia, ela é uma função essencial à justiça, e a advocacia pública também é. Perfeito. Então, nesse sentido, o advogado público, o que ele faz? Qual é o trabalho dele? É um trabalho de assessorar, por exemplo, um secretário na elaboração de uma política pública no aspecto político, fazer uma consultoria sobre uma licitação, sobre as parcerias público-privadas que estão tão na moda por conta da Copa do Mundo, fazer a defesa judicial de todas as ações que sejam de interesse do município, da União ou do Estado, conforme for a situação. Então, desde aquela ação de desapropriação para a construção de uma escola, de um hospital, até uma defesa numa ação de responsabilidade civil do Estado, a enchente que aconteceu, o buraco do asfalto. Imagina. Passando por todas essas situações. Então, é uma função de advogado. Certo. Daí porque é pressuposto, e tanto é que todos os editais, né, se você tem interesse aí, que está nos assistindo na carreira, você consultar os editais dos concursos, vai ver que é exigido como requisito ser advogado, não só ser bacharel em direito. Perfeito. E falando do concurso, o ingresso, se é um concurso entre os advogados, a gente já viu aí o primeiro requisito, né? Então, assim, o sujeito já tem o que, digamos de passagem, o exame de ordem é uma tarefa árdua e difícil para aprovação, que é a doutora Nathalie, procuradora do município, mas também é professora e coordenadora junto com o professor Álvaro, da coleção Prática OAB, Vademecum Prática OAB. Então conhece bem o concurso do exame de ordem. Embora hoje nosso foco seja especificamente a procuradoria, esse seu conhecimento do exame de ordem que de fato revela cada vez mais difícil, então ele passa, no exemplo da procuradoria, a ser um pré-requisito, ou seja, já estarão disputando aqueles que já venceram essa etapa da OAB. Exato. Então, há uma tendência, imagino eu, que o nível cresça ainda mais, ou seja, vai ficando cada vez mais difícil. Exato. E nas carreiras de procurador do município ainda tem uma dificuldade, eu não diria uma dificuldade, na verdade é uma necessidade do trabalho. É necessário que o pretendente, que é aquele que está se preparando para o concurso, tenha conhecimento das matérias de direito vinculadas ao município, que são normalmente chamadas de direito municipal. Então, o que tem a lei orgânica? Que nós não temos na faculdade. Exato. Né? Tem alguma coisa, talvez, de direito administrativo, mas, por exemplo, urbanismo, entre outras coisas, nós não temos na faculdade, no currículo comum. Urbanismo não, mas... E nem entramos em muita minúcia no estudo do que seja a lei orgânica, de quais são as atribuições específicas do prefeito e dos vereadores, como é que se organiza um município, dentro daquelas competências lá da Constituição, o que é esse interesse local, que é assunto do município? Então, todos esses temas são objeto dos editais. Então, se, por exemplo, vamos imaginar que você tem interesse no concurso para procurador do município de São Paulo, você obtém o último edital. Você vai ver lá, competências dos vereadores, competências do prefeito. São temas que são ligados ao direito constitucional, ao direito administrativo, mas que não são muitas vezes tratados com a devida atenção ao longo do curso de direito. Perfeito. E é claro, direito processual civil, o processo civil é o mesmo. O carro-chefe de todos, né? É o mesmo, mas a gente tem essas variações, principalmente quanto à competência do município, qual é a definição desse interesse local, das competências concorrentes, o município tem ou não tem essas concorrências competentes, na questão da administração mesmo. Os municípios, cada município tem o seu próprio regime funcional. E em direito administrativo nós aprendemos o regime jurídico dos servidores da União. Não de cada município, até porque não dá tempo, é inviável, mas cada município tem o seu regime, então tem as suas... Parece muito com a lei nacional, mas não é necessariamente igual. E passando pelo tributário, no direito tributário, os impostos de competência do município, IPTU, ISS, o ITBI,
muitas vezes a gente também não tem a mesma atenção que é dada aos impostos federais, o imposto de renda, o IPI, e principalmente o ISS, é um imposto complexo, ele tem uma série de questões que envolvem as hipóteses de incidência, e aí vai o próprio direito urbanístico, que ele tem uma série de peculiaridades, ele não é só direito de vizinhança, ele é um direito à ocupação adequada do espaço público, do uso conjugado da cidade. Então, são temas que muitas vezes, ou por serem muito novos, ou por uma necessidade de escolha, você acaba tendo um contato efetivo quando você vai se preparar para o concurso de procurador do município. É a mesma dificuldade nessa medida que enfrenta quem se prepara para as procuradorias dos estados, que vão enfrentar as peculiaridades da legislação do ente Estado. Então, regime jurídico dos servidores do Estado, os impostos estaduais, as competências residuais que são do Estado, e entre outros temas. Mas nos municípios, num município como São Paulo, por exemplo, que a gente tem uma produção legislativa muito grande, esse contato com a legislação municipal, que quem pretende prestar o concurso tem que ter. E o conselho vale para quem se interessar por prestar qualquer concurso de qualquer procuradoria. Ler a própria lei orgânica daquele município, verificar o estatuto dos servidores, se de repente tem alguma peculiaridade ali no regime de tributação, porque por mais que o IPTU, o ISS, o ITBI, a gente estude em tese na faculdade, vai ser cada lei desse ente que vai estabelecer a regra matriz. Então, o que a gente acaba tendo dificuldade? Então, no meu município tem isenção para IPTU, nesse não tem. Tá certo. Esse município tem algumas peculiaridades quanto ao ITBI, nesse não tem. O ISS, por mais que haja uma lei complementar que tente igualar, a gente tem alguns benefícios que podem ser diferentes cair lá. Então, ali tem um incentivo fiscal para determinada atividade econômica, nesse município não tem. Então, para que a gente seja procurador do município, esteja se preparando para esse concurso, a gente tem que ter muita atenção ao que é cobrado no edital. É claro, tem que ler a Constituição Federal, tem os ensinamentos básicos de direito público, tem que saber bastante processo civil, porque via de regra é pedida uma peça, e normalmente é uma peça que ou é um recurso ou é um parecer, aí vai depender da prova de cada município, mas na Procuradoria do Município de São Paulo costuma ser uma peça judicial, basicamente ou é uma petição inicial, pode ser uma defesa, mas pode ser recurso. Então, eu preciso fazer a peça, redigir a peça. Então, eu preciso saber processo? Preciso. Tem alguma noção de direito penal, crimes contra a fazenda, crimes contra a ordem tributária? Normalmente, os editais pedem. Preciso também saber direito do trabalho? Preciso. O município faz contratação na modalidade CLT. E tem os terceirizados, que a gente tem a súmula da terceirização, que acaba responsabilizando quem é contratado. Então, e outra coisa que parece estranho para nós, mas muito assunto municipal é pauta de julgamento do STJ e tem súmulas. Então, todo esse material, sempre com olhos, com vistas no edital, a gente tem que dar uma olhada com bastante atenção para fazer a preparação adequada e conseguir ser aprovado no concurso. Esses são grandes conselhos, porque, na verdade, o que eu consegui compreender da sua exposição. Primeiro, o advogado como requisito, ou seja, já não é algo fácil, já começa ali. Muita gente está sofrendo com o exame de ordem, a gente sabe o quanto é complexo. Bom, entre os advogados, tem-se o concurso público e com aquele grau de dificuldade que todo concurso público tem, alguns ainda é mais intenso, outros menos intenso. No caso da Procuradoria do Município, é claro, e penso eu, que há uma variabilidade de acordo com o próprio município-alvo, porque é procurador do município. Um município menor, que pague, cuja remuneração também seja menor, há uma tendência que a prova seja menos rigorosa do que de um município que remunere maior. O problema é que nós temos quase 5.600 municípios e ninguém tem capacidade de conhecer tudo.
Mas aqui, pelo que eu entendi, eu acho que vem um conselho de ouro para a questão de quem quer prestar, de conheça o seu município. Isso eu venho debatendo em algumas carreiras, outras carreiras, para que, olha, conheça a sua banca examinadora, conheça a sua carreira. Sim. Porque é difícil, é como você fazer uma entrevista de emprego sem saber o que a empresa faz. Então, Exato. assim, você chega muito atrasado, você não vai até você recuperar. Agora, no caso do município, nós temos aí quase 5.600 empresas, né, que são os municípios. Então, aumenta a produção legislativa, até para a nossa implicância do nosso federalismo, nosso modelo, do município com autonomia. A gente tem a produção legislativa intensa dos municípios. Isso dificulta ainda mais o grau e o nível do concurso do procurador. O que me parece também acabar com o mito de alguns que o concurso procurador é um concurso mais simples, talvez mais fácil, que é um mito que se escuta por corredores de diversos cursinhos preparatórios por aí. Não sei se você já ouviu algo parecido. Na verdade, eu penso o seguinte, é como você muito bem pontuou, existem municípios maiores e municípios menores. Nós temos no Brasil desde municípios com talvez 1.000 habitantes, que até dispense. Borá, se não me engano, tem 900, 800 eleitores, não sei quantos habitantes. Se não me engano. Então, vamos imaginar então, que assim, não é eleitor, criança, vamos imaginar umas 1.000 pessoas. Então, um condomínio, talvez. Exato, o Copan, por exemplo, tem mais gente do que tem. O que não diminui o município. Não, de forma nenhuma. Eu particularmente tenho verdadeira paixão por cidades menores, embora viva em São Paulo, mas sim. Mas a questão, eu penso o seguinte, concurso fácil, concurso difícil, eu tenho para mim, assim, quando eu resolvi prestar concurso, eu já advogava, tinha algum tempo, eu sempre quis seguir uma carreira pública, mas eu gostava muito da advocacia, eu gostava muito, então eu acabei optando por advocacias públicas. O que eu percebi enquanto eu me preparava para esses concursos? Na verdade, não existe concurso fácil ou difícil. O que existe é você estudar da forma adequada. É como você bem pontuou. A gente vai fazer a seleção, você vai fazer uma seleção, você vai participar de um processo seletivo de uma empresa qualquer. Bom, então, primeira coisa, quem é essa empresa? Quais são os requisitos do meu cargo? Quais vão ser as minhas funções? O que eu vou precisar fazer? O que esperam de mim? É isso. O que eu espero do meu empregador? Então, tudo isso se aplica para qualquer concurso público. É aquilo. Vamos imaginar, a pessoa se prepara muito para concursos, focando naquela quantidade de matérias que normalmente é exigida para a magistratura e Ministério Público, que tem um estadual, diga-se, estadual. Aí você vai prestar um concurso de procurador do município. Aí a pessoa fala, poxa vida, mas eu quase passei na magistratura e não passei na primeira fase do concurso de procurador do município. O que aconteceu? Você não olhou o edital, você não leu a lei orgânica do município de São Paulo, você não olhou o regime paulista de tributação, você não deu atenção para as peculiaridades do direito urbanístico, que são temas que são exigidos e estão no edital. Então, na verdade, não tem concurso fácil ou concurso difícil. Eu conheço pessoas que foram surpreendidas por concursos em municípios não tão grandes quanto São Paulo, mas municípios grandes, mas falaram, nossa, mas a prova estava muito difícil, e a pergunta sempre foi a mesma, mas você olhou a lei orgânica do município? Você olhou o Código Tributário, a lei de posturas? Mas fizeram uma pergunta da lei de posturas. Se estava no edital, é óbvio que ia cair. Pediram uma dissertação sobre a fauna e o município. Bom, se tinha direito ambiental no edital e você não estudou, lamento. Não, ótimo. É uma preparação adequada. As pessoas acabam diminuindo as funções, esquecendo que todas as funções são importantes para a justiça. É como se ainda a gente tem aquela fantasia de que o juiz é mais importante que o promotor, que por sua vez é mais importante que o advogado. Não, a Constituição colocou todos em pé de igualdade. E um bom advogado, eu garanto, ajuda demais o trabalho do juiz e ajuda muito o trabalho do Ministério Público. Ele é um bom procurador, ele é um bom interlocutor entre o Ministério Público e o seu município. Não, perfeito. E com isso a gente consegue identificar
as peculiaridades do concurso Sim. para procurador municipal. De fato, dá uma olhada lá no seu município, preste bem atenção no edital do concurso e não perca essa chance. Exato. Eu quero conversar contigo daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, a respeito do dia a dia de um procurador municipal. Claro, tomando por experiência a sua própria experiência no município de São Paulo. Certo. Mas, enfim, falando um pouquinho mais disso, e convido vocês para assistir tudo isso daqui, essa conversa daqui a pouquinho, no segundo bloco. Espero vocês lá. Até daqui a pouco.